Nós pode. Olá, galera! A gente está aqui para mais um episódio do Entre Nós Pode. Eu sou Amanda Caprio, sou sócia consultora aqui na Crescimento, atuando há 20 anos já com times de vendas e tenho o prazer enorme de receber hoje aqui a Aninha e Dan para a gente falar sobre um tema extremamente crítico de sucesso, que é liderança comercial. E para começar, acho que esse é um tema que a gente navega bem, já há alguns anos que todo mundo acaba atuando aqui. Acho que tem um ponto importante, a gente está passando por muitas transformações em vários segmentos e o comercial não é diferente disso. Dan, deixa eu te perguntar algo que eu sei que no dia a dia você diretamente lida com isso, que é sobre como que hoje o time de vendas, e como que a liderança de vendas, na verdade, precisa olhar para essa galera no campo, pensando em atuação, execução, quando a gente fala de parceria, porque a gente sabe que nem sempre, quando o time está em campo, ele consegue atuar de maneira tão estratégica. Qual que é a grande expectativa que tanto o mercado tem e que o líder comercial precisa estar de olho para conseguir fazer essa galera atuar? Muito bem, Amandinha. Muito bom estar aqui com você, com a Aninha. São pessoas que eu gosto e que eu admiro. E que bom podermos ter essa possibilidade para ter esse bate-papo, para falar daquilo que a gente vive no dia a dia. Eu gosto sempre de falar da minha relação com vendas. Começou bem cedo. Eu era um menino e já queria ali ter esse contato com venda. Vendia de uma forma muito informal, mas ao longo da minha carreira eu fui me especializando, obviamente, e buscando ter esse olhar mais profissional, que é um pouco do que você trouxe, daquela venda mais consultiva, porque de alguma forma, hoje o comercial vive muito isso, Você tem a chamada venda transacional, que é natural, que o cliente em algum momento ele é assim, ele é transacional, mas o convite é fazer com que esse vendedor, a vendedora, o líder comercial, ele possa de alguma forma formar um time que consiga ser extremamente mais consultivo, ser um vendedor mais estratégico, que é aproveitar oportunidades, que é você fazer pergunta estratégica. Cada vez mais o cliente está se autosservindo. Então, se eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente, ter experiência de encontrar com ele, o grande convite é provocá-los, perguntas estratégicas. E aqui na Crescimento nós temos esse cuidado de treinar a equipe para chegar nesse lugar muito mais profundo, aproveitando a oportunidade de uma forma muito consultiva, de uma forma muito estratégica. Entendendo, conforme eu disse, que em alguns momentos esse cliente não vai chegar nesse ponto de ser um cliente consultivo. Ele vai querer se autosservir porque é assim no dia a dia. Você, em algum momento, por mais que nós queremos algumas conversas, em algum momento eu vou lá no site. Depende do consumo, você já sabe o que você quer, Exatamente. Você sabe quanto você quer pagar e tá tudo certo. Eu vou lá e compro. É isso. Aninha, acho que isso, acho que o Dan trouxe um ponto importante, e esse é um papel que a liderança tem bem ali desafiador, porque às vezes o próprio líder ainda não está nesse lugar, porque no final das contas a gente sabe que para vender o que você quer no final é bater meta, A galera tem esse, sai pro campo com esse olhar. Pensando nessa questão da gestão, então, como o Dan trouxe, a gente precisa olhar e fazer com que esse cliente, saia desse lugar, muitas vezes, do transacional, que a gente deixe de sofrer vendas, que a gente faça as vendas acontecerem. Como é que a gestão da equipe desse time, pode atuar, pensando mesmo ali, nos grandes equilíbrios do dia a dia, clima, resultado, pensando aí na performance? Cara, primeiro eu adoro estar aqui, mais um episódio Entre Nós Pode, super bom, e nós aqui estamos me sentindo super em casa, poder falar com liderança comercial é o que faz o coração bater. Então, eu acho que o desafio de vendas, eu costumo falar que tem algumas diferenças, Amandita, que a gente sempre discute isso, que equipe de venda tem aquela coisa da performance diária, E daí na gestão, o papel do líder é equilibrar essa cobrança da performance diária, o resultado, com o clima que a gente fala, Mas o relacionamento, eu diria até. Então, quando não é só relacionamento, porque senão vai para aquele lugar de grandes amigos, pequenos negócios, equipe apaixonada, e também não pode ser trincheira de só foco em resultado. Então, esse equilíbrio é papel do líder, é papel do líder comercial cuidar. E eu costumo dizer que as pessoas, muitas vezes, elas não fazem o que a gente espera delas por 3 questões essenciais. E aí, você que é líder e está ouvindo a gente, normalmente as pessoas não fazem algo porque ou elas não querem, e daí cabe ao líder trazer inspiração, trazer o porquê da importância. Despertar esse porquê do novo comportamento necessário dentro desse contexto que o Dan já trouxe. Então, ou as pessoas não querem, ou as pessoas não sabem fazer.
né? E aí o papel do líder é direcionar para treinamento, é orientar, é fazer coaching, é trazer, é estar perto no campo, é acompanhar a pessoa para daí sim poder dar um direcionamento mais claro. Ou é falta de disciplina. Tipo assim, o cara quer... disciplina de execução. O cara quer, o cara sabe, mas muitas vezes ele não faz acontecer. E geralmente só faz quando o líder tá junto, né? Pertinho. Isso só acontece lá em Narnia, né, que a gente fala. O líder tá pertinho, daí ele faz. Então, acho que a grande sacada da gente pensar a gestão da equipe de vendas é esse equilíbrio, clima e resultado, uma vez que os times de venda têm essa pegada, e o líder entender, e aí, a minha equipe não está fazendo porque não quer, porque não sabe fazer, ou porque está faltando disciplina. E aí, gestão, né, cara? E aí eu acho que tem um ponto, né, Ana, que isso, inclusive, acaba impactando na retenção dos talentos, né, dentro da companhia. Não só, porque se é só trincheira, chega uma hora que a galera transborda e realmente, né, assim, não consegue mais. Burnout, exatamente, né? Burnout, exatamente. Aqui, Tem se falado muito, né, sobre saúde mental dentro das organizações, ou então é aquela coisa do, né, o paternalismo exacerbado, a gente foca tanto no clima que a gente esquece o resultado. E eu acho que tem uma coisa muito bacana, né, quando a gente fala que, assim, cada vez mais o líder, não sei se vocês também concordam com isso, assim, o líder de vendas precisa se apropriar que o papel de desenvolvimento é dele. Né? Então, quando você falou de coaching, acho que tem muito a ver com isso. Não dá para terceirizar para a área de capacitação, né, para a área de RH dentro da empresa, porque é um papel que ele precisa desempenhar. E aí, né, até olhando para isso, o que você pode trazer, Ana, né, de toda a experiência que você já tem, de tudo que você, né, tem realizado, sobre processo mesmo de desenvolvimento pessoal, profissional, onde o líder, que está junto com a galera o tempo todo, tem essa oportunidade, né, para fazer? Acho que o primeiro ponto é reconhecer as competências essenciais. O que aquele time tem de complementaridade, porque às vezes o time se completa também, e o que cada um individualmente precisa desenvolver. E ele só vai saber isso conhecendo as pessoas por trás do vendedor, né? Quem está atrás daquele colaborador, né? Então, quais são as competências que ele precisa aprimorar ou, de repente, partir do zero, né? E aí a gente pode ir para o lugar mais clássico, né? Então, como é esse cara se comunicando? Como ele estabelece relações com o cliente, né? Então, como ele cultiva networking? Porque tem gente que, às vezes, é muito bom de começar, mas não mantém uma relação no longo prazo, né? Então, comunicação, negociação, aquelas habilidades-chave mesmo que, muitas vezes, a gente traz. Gestão do tempo, né? Porque o vendedor no campo tem uma coisa que a gente precisa reconhecer, né? O vendedor no campo, estabelecer as prioridades. O que eu tenho que fazer hoje para conseguir ter maior produtividade? O que no dia que eu estiver no escritório eu preciso cuidar? Porque eu costumo brincar que ter burocracia no processo de vendas, no fim, é valioso, porque você fechou a venda. Então, agora você tem que lançar o contrato, você tem que lançar os dados no CRM, você faz parte do processo de venda, né? Então, estabelecer essas prioridades, lidar com problema, porque na rua, muitas vezes, o vendedor vai estar sozinho, o líder nem sempre vai estar do lado. Então, ter um plano de desenvolvimento para o time e um plano de desenvolvimento individual para cada vendedor, né, da equipe é essencial. E, adorei quando você falou. É papel do líder. É papel do líder comercial esse lugar e de olhar para o que a equipe precisa para garantir os resultados. Né? Porque é o caminho. Ô, Aninha, e o curioso que você está falando é que é exatamente isso, né? Ana, Amanda e todos nós aqui ouvindo esse podcast, que tudo começa pelo líder, né? Aqui na Crescimento nós temos o cuidado, somos procurados pelas empresas para desenvolver o time comercial. E uma das conversas que nós buscamos fazer logo no começo e essa liderança? Como é que tá? Porque se você não desenvolve ele, o líder, como é que você sustenta esse caminho? Recentemente eu estava numa entrega onde o nosso cuidado é exatamente isso, deixar as pontas amarradas, né? E aí o vendedor trazendo um desconforto que no dia a dia o que nós estávamos colocando em sala de aula não conversava com a crença do líder. Então, olha o problema que você tem. Então, você passa 2, 3 dias com o time comercial. Preparando para fazer uma coisa. Preparando. E no dia a dia, o líder não é essa pessoa que sustenta e acompanha essa transformação. Então, o principal convite é chamar esse líder, preparar ele, né, para que ele, de fato, entenda o caminho e consiga, no dia a dia, fazendo essa visita em campo. Porque a gente fala... A Aninha trouxe um exemplo aqui perfeito. Eu tive muita oportunidade de estar no dia a dia na rua, né? Eu tenho uma experiência muito significativa na área comercial. E é isso, gente. O dia a dia é muito difícil.
Às vezes a gente coloca aqui, fica romantizando o rolê, né? Mas, poxa, é isso, é rota, é você acompanhar o cliente. É o cliente que não te atende na hora que ele marcou. É isso, esperar. Você inicia o dia planejando e é um trânsito na cidade que você trabalha, é o cliente que desmarca em cima da hora, é a empresa que às vezes não tem o produto que você precisa vender. Então, assim, tem que honrar também essa galera que está no dia a dia puxando, né, esse desafio tão gigante, mas se o líder não acompanhar, realmente aí se torna ainda mais desafiador esse caminho. Eu estava lembrando, você estava falando disso, né? A gente sempre fala, nem tudo é culpa do comercial, galera, né? Isso vale para líderes e liderados. Então a gente sabe, né, que tem tudo isso. Você estava falando, eu lembrei de uma situação também que a gente viveu com um dos clientes que a gente atendeu ano passado, que foi exatamente isso, né? A gente tinha uma trilha para o time de vendas, robusta, né? Ali, sei lá, 5, 6 módulos que a gente aplicou. Os líderes foram convidados a participar, né, dos módulos para estarem presentes ali, enfim. Mas o que a gente sentiu é que só isso não ia ser suficiente. Né, porque eles estavam muito num olhar de observação, ali de aprendiz, mas não talvez entendendo o tamanho da responsabilidade deles de fazer o que você falou, né, Dandi? Depois, como é que isso lá na ponta eu vou garantir que a galera de fato aplique-se? Porque senão é um investimento que a empresa faz e que não tem jeito, por conta do que vocês acabaram de trazer, né? Da dificuldade da disciplina na execução e da gestão do tempo, vai se perdendo. Porque, no final das contas, eu vou ser cobrado por número, existe a meta, né? Existe o impacto na minha remuneração variável, então tem muitas variáveis aí, né? E o quanto que a gente consegue, né? Olhar para a gestão do tempo, ajudá-los nesse processo e fazer com que o líder se insira nesse lugar. E foi o que a gente fez. No meio da trilha, a gente estava no 3º módulo, chamamos ali a diretoria e conversamos, olha... se a gente quiser realmente que isso tudo dê muito certo lá na frente, vale a gente fazer pelo menos um encontro com essa galera da liderança para poder trazer e mostrar para eles de fato qual vai ser a responsabilidade que ele tem em todo o processo. E foi muito legal, né? O que a gente encontrou, acho que fez super sentido, os líderes meio que agradeceram de assim, fazemos parte do processo, né? Eu acho que isso acontece muito, né, Amanda? Porque a gente percebe que boa parte dos líderes comerciais foram vendedores. Exato. E muitas vezes eram excelentes vendedores e foram alçados, foram promovidos. Me tornei líder e agora, né? Então, esse olhar do seu papel, quer dizer, e a execução, normalmente, a pessoa curte estar lá, né? Eu curtia ser vendedor, por isso eu tinha bons resultados. E aí, essa virada de chave do papel do líder agora, de ter resultados pelo seu time e não mais ele, é o grande desafio, acho que, da liderança comercial. Né? Porque, e daí tá perto, não vendendo, tá perto... Ajudando ensinando a vender, né? Exatamente. Então, eu acho que essa virada de chave mesmo é o que faz o processo da liderança ser efetivo. E muitas vezes não basta cuidar do time, né? Se a gente capacitar, orientar, pensar no desenvolvimento deles e não cuidar desse líder... todo investimento que uma empresa faz pode acabar se perdendo, né? E saber também, né, gente, que óbvio que o desejo do líder, principalmente nesse exemplo que você trouxe, que é maravilhoso, eu era um bom vendedor, me tornei líder. E aí, em algum momento, eu quero fazer com que minha equipe performe exatamente da forma que eu performava. Né? E é um desafio gigante, porque seria perfeito se você conseguisse construir alguém igualzinho você. Como você faz. E aí, aquele indivíduo, ele tem as suas particularidades, as suas dificuldades, e você não vai conseguir fazer uma pessoa igual a você. E acho que é aí que está o desafio. O quanto você, como líder comercial, consegue extrair o melhor desse vendedor, dessa vendedora, sabendo das suas dificuldades. E buscando incansavelmente se preparar também. Claro. Aqui na Crescimento nós temos a possibilidade de oferecer, né, a esse líder o apoio através do Líder Comercial do Futuro, que é um programa que apoia muito a liderança. E esse líder tem que se ver nesse lugar, buscar incansavelmente conhecimento e informações para chegar nesse desafio, para entender esse desafio e conseguir ajudar essas pessoas. Até porque a gente precisa quebrar o ciclo, né, que a gente fala. Se eu tenho um time que não bate meta e o líder vai para operação, ele continua sem tempo de treinar o time e o time vai continuar não batendo meta. Ele vai ter que ir para operação. E aí isso não para, né? Isso fica ali, então eu preciso quebrar. A hora que eu consigo lidar com tudo isso que vocês trouxeram, facilita eu virar um líder formador, né? Treino o time que não está batendo meta, time treinado, bate meta e a gente consegue alçar aí novos pontos. E eu acho que esse é um desafio para o líder que não é só, claro, olhar para o time, mas olhar para aquilo que o mercado espera.
né? Então, além de eu conseguir entender aquilo que eu preciso fazer para o meu time se inserir numa venda mais estratégica, né, mais consultiva, eu costumo dizer que hoje a venda consultiva é o mínimo esperado. É o básico. Né? É o básico. RG, exato, porque cada vez mais o transacional vai migrar, né, para a internet mesmo, para a tecnologia, e que bom, porque tudo que é operacional vai nos dar espaço para sermos cada vez mais estratégicos. Mas eu acho que tem um outro componente aí, né? A gente tem um outro personagem no processo do time comercial, que é o cliente. Chama cliente. Que é o cliente. Exatamente. Pouco importante ele, né? Ele quase não impacta em nada. E acho que esse é um ponto também, porque a gente escuta muito e às vezes é muito bonito na fala da estratégia das empresas dizer que o cliente está no centro da estratégia. Hoje a gente atua com a visão cliente. A gente tem uma área de customer centricity ou customer experience, bonitos nomes que fazem. Mas quando você vai para a prática, você percebe que ainda não é exatamente aquilo que acontece. Por várias coisas que a gente até já conversou aqui. Eu queria ouvir um pouco você também, Dan, porque eu sei que você atuou bastante, né, em muitos projetos que falam sobre excelência de atendimento, visão do cliente, né, esse olhar mais de venda empreendedora, venda estratégica. E eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar, né? Como que a gente faz para realmente fazer com que o líder tenha, né, no seu maior direcionador ali no seu trabalho junto ao time, esse olhar mesmo de construção de relacionamento? Eu acho que você até comentou agora, né? Se eu não construo um relacionamento e viro só grandes amigos, eu não tenho negócio. E se eu construo um relacionamento e não dou sequência, eu não consigo ter um networking, né, como a Aninha colocou, que seja sustentável, né? É aquela coisa que é como se fosse um funil sem fundo nunca, né? Entra e sai, porque eu não consigo manter e reter na base. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Como que a gente pode apoiar, né? Como que a liderança pode apoiar o seu time na construção de relacionamentos? É interessante, porque sempre que um cliente nos procura aqui, com um desafio específico, para treinar o seu time comercial, uma das primeiras conversas que nós temos ali, para identificar o gap do time, quase sempre é planejamento, né? Porque é isso, a vida do vendedor, eu acabei de falar, eu sou bem empático por ter vivido muito essa experiência na prática, é um desafio gigante. Então você começa o mês planejando o que você tem que fazer, então obviamente você tem que entregar o resultado, né? Então uma série de atributos internos, processos internos que são necessários, preenchimento de CRM, e tem também um momento importante que é a questão do relacionamento. Mas o principal convite e o olhar da liderança não é que seja só uma fala e que ele possa acompanhar, né, e bancar isso no dia a dia. Porque em algum momento o vendedor, a vendedora vai lá, prioriza a questão do relacionamento. E aí vem o gerente, o supervisor, o diretor fala assim, o que é isso na sua agenda, questão de relacionamento? Cara? Bora colocar pedido para dentro, né? E aí parece contraditório, né? Porque você cobra relacionamento quando você vai para esse lugar. Parece que isso não é tão importante. Então, o caminho é, obviamente, que a liderança consiga incentivar e acompanhar, né? E patrocinar em alguns momentos. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas onde você tinha lá recurso para levar o cliente para um almoço, relacionamento, né? E aí, é óbvio, né, gente? Não dá para sempre a gente imaginar que a gente vai ter o melhor cenário. Sim, todo recurso que a gente quiser, para todo mundo que a gente quiser dar, né? Óbvio, esse é um cenário importante, é interessante. E eu acho que isso é papel do líder, inclusive. Sim. Ajudar nessa alocação, né? Nessa percepção. Nessa percepção, assim, porque às vezes para o vendedor preciso fazer isso para todo mundo. Peraí, boa. Quem é mesmo o cliente estratégico? Que bate no planejamento, né? Isso, né? Então, acho que o Dan foi num caminho genial, assim, para pensar relacionamento. Porque isso aí, você fala assim, onde o líder entra nisso, a liderança entra nisso, no direcionamento da equipe. Aonde é mais estratégico agora? Né? Porque se eu não tenho recurso ilimitado, sim, seria maravilhoso, né, galera? Ilimitado. Mas se eu não tenho mundo ideal, mundo real, né? Isso. O líder pode estar junto, a liderança pode estar próxima para falar, vamos aqui, ó, esse mês aqui, que a venda não entrou ainda, almoça com esse cara, vai lá. Então, assim, visita esse cliente com mais assertividade. Então, Eu acho, Ana, esse caminho, conforme eu disse, em algum momento o recurso ele ajuda, mas tem muito do que o vendedor e a vendedora pode fazer. Claro. Que às vezes, mesmo sem recurso, você consegue gerar um bom relacionamento com o cliente, né? Então, aquela mensagem genuína, conforme eu disse aqui, você muito bem salientou, de que forma você tem feito ela, né? Exato. De você mandar uma mensagem para o cliente, não necessariamente com o interesse de fechar o pedido, né? Não, e é mais do mesmo aquilo que você fala, né? Como é que tem sido isso, né? Eu tive num cliente nosso, inclusive o cliente onde nós três atuamos, e uma gerente chegou para mim e fez assim, Aninha, cada vez mais eu tenho incentivado o time
a fazer contatos não comerciais. Perfeito. Contato sem venda. É isso. E é isso, né? Porque o contato sem venda é o contato do relacionamento. É o contato que vai depois gerar uma indicação, que vai gerar uma recompra no futuro. Então, o relacionamento acaba construindo isso, né? Eu achei genial quando ela falou, putz, eu falo lá, quando eu oriento a gestão de carteira, né? De qual vai ser a frequência e sequência que você vai dar para o atendimento dos seus... das suas tipo contas, de abordagem, né? Que você vai fazer, né? E eu achei genial quando ela trouxe. Ela falou, eu tenho orientado o meu time a fazer contato sem venda. Que é, fala sobre um tema de interesse do cliente, né? Ele é do setor agrícola, você viu que o preço dos grãos está caindo, cara, manda uma mensagem, vi essa matéria, lembrei de você. É isso. Né? Não preciso almoçar. Mas sim. É isso que a gente diz, né? O papel, eu acho, do time comercial é garantir a presença e a relevância junto com o cliente. Né? Para além só do relacionamento, é ele começar a pensar, nossa, chegou uma mensagem do Dan aqui, eu vou abrir, porque normalmente ele me manda vale umas a pena coisas olhar legais. o que ele fala, né? Entendeu? Acho que isso é... E acho que a liderança nesse processo, né, tem um papel importante, porque como vocês trouxeram, nessa questão de você olhar para o recurso, alocar o recurso, nem sempre tem o recurso que você quer, mas principalmente como que eu consigo preparar essa galera para ter esse olhar de que realmente, né, não vou ter tudo que eu quero, mas conseguir mostrar para eles que numa mensagem diferenciada, que não é só, oi, tudo bom? Aqui é a Amanda, né, da Crescimento, queria bater um papo com você pra gente poder... uma campanha. Pra gente falar sobre, né, uma campanha legal que eu tenho pra realizar. Pode até ser que a campanha interesse, mas em algum momento, essa abordagem, se eu faço, todo mundo faz também. Tem mais 15 né? Exato. Pessoas mandando mensagem para ele. Quantas pessoas, né? Quantos fornecedores, vamos dizer assim, esse cliente recebe por dia? E aí vocês estavam conversando nessa questão de gestão da carteira, e esse olhar vale, inclusive, para qualquer segmento do mercado. Pega o varejo, né? Você vai lá para uma galera, por exemplo, que trabalha, né, num shopping, atendendo, né, os clientes em loja. O papel do líder é a mesma coisa, porque esse vendedor, ele também precisa garantir que ele tem uma massa de clientes fiéis ali, né? Para ele poder, inclusive, sair desse olhar da commodity, que é você, né? E transformar numa experiência mesmo a ida dele para as lojas. Então, como é que eu apoio, inclusive, essa galera, né? Que o planejamento precisa acontecer de uma forma diferente, mas que eu posso ter, né? No meu WhatsApp, por exemplo, os meus contatos, os clientes mais ali próximos, e poder não só mandar para ele quando chega, né? Ah, é a promoção, é a nova coleção, é conseguir realmente reconhecer o que para ele pode fazer a diferença. Que, resumindo, acaba sendo o que a gente falou lá no comecinho da fala do Dan, que é a venda mais estratégica, independentemente do segmento, se é B2B, B2B2C, né, B2C, ela passa pela parceria. Né? E a parceria, ela engloba não só a venda por si só, mas tudo aquilo que eu posso fazer de diferente na vida desse cliente, né? Fazer com que ele seja melhor e que ele chegue aonde ele deseja chegar. Cara, isso acontece na venda em casa. Total. Né? Assim, aquela vendedora que você compra maquiagem, ela já sabe que, você comprou o seu batom há tantos meses atrás, tá na hora da Ana comprar um batom novo. E eu tenho uma pessoa que faz isso comigo, para mim já é uma baita parceira. Total. Então, eu acho que assim, a gente falou lá no começo, né, os modelos de venda, até a venda transacional, em alguns momentos, permite que um bom vendedor se faça estratégico. Exatamente. Se faça presente e aproveite esse momento, cara. né? Você contou isso, eu tava lembrando, Aninha, né? A gente vive isso dia a dia, né? Eu tenho 2 cadelas e sempre levo para tomar banho no mesmo pet shop. O ano passado eu dei vacina. Eu sou, né, assim, não sei direito quando sempre a data, aquela coisa toda. E para mim é muito importante que quando chega a mensagem lá no meu WhatsApp, oi, a Mel e a Pitucha, já vai vencer a vacina, tá na hora de vacinar. Porque eu sei que é uma coisa que eu não preciso me preocupar. É isso. Né? Se tá na hora, se não tá, porque eu sei que eles vão fazer esse serviço, ou seja, vão ser meus parceiros nesse processo. Então, como você falou, a gente vive isso dia a dia, né? Em qualquer que seja a relação. Ô, Amanda, olha como legal essa relação genuína, né, que eu trouxe no início, eu gosto muito de ir por esse caminho. No ano passado, retrasado, algo assim, nós tínhamos aqui uma possibilidade de oferecer para alguns dos nossos clientes uma cortesia para um congresso. E eu entrei em contato com um cliente parceiro nosso aqui da Crescimento e ele mandou mensagem dizendo, poxa, Dan, eu não estou mais nessa empresa, na verdade estou desempregado. E mesmo com essa informação dele, eu mantive o convite. Falei, não tem problema, cara, aproveita então esse momento seu para ir no congresso, para fazer network. Ele falou, não, sério isso? Eu falei, sim, velho, você é um parceiro, fizemos bons negócios.
E nesse caminho, né, ele passou no stand da Crescimento, me deu um abraço, e depois de um tempo ele se recolocou, entrou numa grande empresa, e obviamente, quem ele priorizou quando surgiu uma demanda, quando ele estava na nova posição, na nova empresa, né? Então, eu não fiz exatamente pensando nisso, mas de alguma forma isso reverberou, me levou, né? Exatamente. Então, assim, é esse cuidado. Nem sempre você vai ter o recurso, mas quando você tem uma atitude, quando você tem uma preocupação e você quer fazer a coisa acontecer, então o relacionamento ele pode ir por esse caminho também. Perfeito. E assim, pensando numa forma de... A gente está falando tanto de fazer relacionamento com o cliente, hoje a gente tem uma série de ferramentas que a tecnologia nos proporciona, que nos ajuda. E a gente sabe que muitas vezes, né, o líder conseguir, a liderança conseguir que o time execute ali, é outro desafio esse daí, né? A gente podia fazer um Entre Nós Pode só sobre isso. Só sobre ferramentas. Sobre ferramentas. Mas a gente sabe que as ferramentas estão ali, nos apoiam, e cada vez mais, né, elas trazem ali elementos. Continuando esse bate-papo dos clientes, Dan, o que você tem visto, né? Como é que essa galera, como é que essa liderança, essa galera de vendas está conseguindo, de fato, né, se aproveitar desse processo para melhor tornar cada vez mais efetiva a relação com o próprio cliente, né? Aqui na Crescimento, em vários projetos que nós realizamos, um do nosso cuidado é fazer um diagnóstico para entender a realidade dessa empresa, né? E é natural a gente ouvir lá da liderança que o vendedor não preenche o CRM, né? Pô, aqui a galera não preenche. Assim, para consolá-lo na empresa dele e no mundo Ele assim. Não está sozinho, né, gente? Você não está sozinho Então, nisso. líder, fique tranquilo, né? Se o seu vendedor não preenche o CRM, isso é uma realidade do mundo, né? E eu acho que o primeiro ponto é que, de fato, como é muito corrida a vida do cara, ele não vê valor nisso. Fala assim, entre preencher o CRM e fazer uma venda... Eu vou atrás da venda. Eu vou atrás da venda, né? Porque depois não tem como justificar que eu estava ali no preenchimento do CRM. Então, acho que o primeiro ponto é conscientizar da importância, né? Só rapidinho, você falou um troço que é muito legal, né? Entre fazer a venda e preencher o CRM. Agora, quando ele toma consciência que é o preencher o CRM, ele facilita a venda, esse é o ponto, esse é o ponto. Esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato. Vai ajudar ele. É médio e longo prazo. Não adianta eu faço uma venda incrível hoje e depois não tenho informações desse cliente e não vender mais, né? Então, assim, esse é o pulo do gato. Não adianta você chamar a sua equipe e dar uma escovada porque ninguém está preenchendo CRM. Conscientizá-los, né? Fala assim, consegue entender o valor que tem essa informação? É isso, gente. O mercado, a coisa está acontecendo. Eu estou nessa cadeira hoje, amanhã sai, né? Eu preciso ter informação desse cliente. E aí você tem que mostrar para o vendedor que cada vez mais que ele preenche tanto para a organização quanto para ele mesmo, que ele não vai conseguir gravar tudo na cabeça dele, né? Então, qualquer informação, né? E a empresa várias empresas investem muito em ferramentas para apoiar esse vendedor, ele não vê valor nisso. Então, o cuidado é você olhar e usar de forma assertiva, né? Mas muito mais convidando o gerente, o líder, a liderança comercial a trabalhar a conscientização. Mostrar que isso vai gerar no vendas mais consistentes. Eu acho, Amanda, tá diretamente relacionado ao que a gente conversou lá atrás. Sim. Comecinho do podcast, assim. O time não está fazendo isso por alguma razão. Uhum. Então, assim, não preenche o CRM porque ainda não viu o quanto isso vai ajudar lá na frente. Não enxerga valor, né? Não consegue enxergar. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento para a liderança comercial, que é um momento complexo, né, de novas ferramentas hoje e alguns times incomodados com a chegada de novas ferramentas, com medo de que, putz, o cliente não vai mais falar comigo, ele vai pedir tudo pelo aplicativo agora. Uhum. Então, assim, eu tenho percebido muito isso quando eu converso com os líderes e com times comerciais mesmo, que alguns estão competindo com esse lugar da tecnologia, né? Sim. Então, esse time não está usando as ferramentas tecnológicas porque não quer, porque não sabe, ou porque não tem disciplina. Né? Eu acho que é muito parecido, assim. E enxergar que se eu conseguir comunicar o time, o valor que isso tem para ele, né? Para ele, para o negócio, para a gente como time, para bater as metas de uma matéria mais consistente,
Porque eu costumo brincar, né? Assim, não confie na sua memória. Nossa, Né? Assim, na boa. Você tem uma carteira de você vai clientes perder detalhe, né? Detalhes 300 importantes às vezes, clientes né? na sua carteira. Você vai lembrar que no último contato ele falou que o cachorro dele chama Mel. Você não vai lembrar. Então, quanto mais você usar as ferramentas a seu favor e não como, ai, nossa, como que tarefa, chato. né? Ah, isso. Foco na tarefa, foco no Foco na resultado, tarefa, né? Que a gente foco fala, no né? resultado. É. Então, o CRM é um bom caminho para melhores resultados. É. E aí é papel da liderança, mais uma vez, conseguir transparecer isso para o time de uma maneira assertiva, né? E aí a liderança também tem que acreditar nisso, né? Super, Porque exato. esse, às vezes, é o baita desafio que a gente enfrenta, que, assim, até pelo que vocês trouxeram, né, Aninha? Às vezes, como ele está nesse papel ainda mais operacional, não conseguiu ainda, né, assumir, de fato, a liderança, a tendência é que ele, às vezes, também fique mais reativo ao processo. A gente tem um projeto na casa, que todos nós já participamos também, que, né, a galera de rua, porque são vários canais que a empresa atende, mas a galera de rua está passando por esse processo, porque hoje eles instalaram um aplicativo, né, onde o cliente faz o próprio pedido, tira o pedido, para que o time de vendas, ao estar no ponto de venda, tenha tempo suficiente para falar de negócio, fazer relacionamento, ser estratégico, ser parceiro, ajudar o cliente a pensar, poxa, como é que eu te ajudo a chegar nas suas próprias metas? Mas na visão dessa galera ainda, eles estão nesse processo de que eu vou perder o meu emprego, porque se eu não posso ir lá para tirar pedido, eu vou fazer o quê? Então, acho que tem um desafio, além de perceber o valor, é preparar essa galera para esse salto. É isso. Né? Porque, assim, a vida inteira eu atuei tirando pedido. Né? Indo lá e me fazia necessário, na minha percepção, porque sem mim o cliente não conseguia ter acesso ao produto. Agora o cliente consegue ter acesso ao produto sem que eu esteja lá presente. E como melhor eu colego. Então, essa automação em vendas que vem acontecendo, né, nos diferentes segmentos tem trazido justamente isso. Né? Qual vai ser o meu papel? Né? É o que a gente fala, é uma coisa que eu não luto contra isso. Claro. Eu preciso usar isso a meu favor. Por favor, isso. Então, assim, e daí o papel da liderança é desenvolver a inteligência desse time, né? Porque essa pessoa que ia no campo para tirar pedido, agora tem que chegar lá e falar de sellout com esse cliente. Conversa de negócio. Vai ter que falar analisar de os dados, né? Olhar, sei lá, year to date, olhar o que ele fez, o que não fez, histórico de compras atual, o que já tem de produto, o que não tem, o que a concorrência faz. Margem, enfim. Um monte de coisa, né? Ter que conversar de olhar outro rentabilidade, não só volume, né? Falar de negócio, fazer conta com o cliente. Exatamente. E um outro olhar, meninas, que eu queria, e toda a nossa audiência conectada aqui, que eu queria trazer, é o quanto você também pode criar humanização nessa relação. Super. Porque, perfeito. Pode e deve, né? Pode e deve, né? Porque nós estamos indo pela perspectiva de você preencher um CRM. Mas vamos imaginar em um outro olhar. Né? Eu tenho um CRM com muita informação. Como é que eu uso isso a meu favor? O que eu faço com isso? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo, né? Então, assim, aí eu tenho lá uma oferta nova, eu crio uma lista de transmissão e envio para todo mundo. Igual, né? Sem lá acessar esse cliente. Sem personalização. Deixa eu entender o que esse cliente precisa. E criar um texto que conecte com esse cliente. Então, é isso. A gente fala, nem tudo é culpa do vendedor, mas quantas das vezes ele pode criar uma ação bem específica e gerar uma experiência bem particular e customizada, né? E nem sempre ele vai para esse caminho, né? Então, o convite, e nós estamos sempre trazendo isso, é a liderança comprar essa ideia e acompanhar. Você está vendo que a vendedora e o vendedor estão indo por esse caminho? Porque é o mais fácil, gente. Manda pra massa, né? É muito mais fácil. Aí alguém vai dar retorno, né? Então, alguém vai pegar isso. Mas aí, se pegar, pegou. Em algum momento, o vendedor ele vai por esse caminho porque a cobrança é muito forte. Fala assim, cara, eu não tenho uma liderança que me apoia em fazer um trabalho estratégico. Então, eu tenho que produzir. Porque no final do dia, né, tem aquele gerente por que isso, assim, né? Quantas pessoas você falou hoje? Quantas visitas você fez? Quantas vezes você fez? Então, o cara assim, na boa, nessa cobrança, eu vou fazer o que é mais fácil. Né? Então, olha que importante, conscientizar a liderança que não só importante o vendedor fazer o papel estratégico, que ele possa sustentar isso e acreditar no processo. E a inteligência de mercado, a inteligência de vendas está aí para ajudar essa galera nisso, né? Você municiar, inclusive, a companhia de dados do que o mercado está fazendo, como é que as coisas estão acontecendo. Claro, aquilo que a gente falou, nem sempre o que o mercado está fazendo eu vou poder fazer também, né? Mas eu trazer essa base de dados para dentro de casa é essencial. Então, o vendedora na rua, ainda precisa ter esse olhar. E a liderança precisa fazer com que eles ampliem essa visão, né? Não é só para o nosso mundo. A gente tem que olhar para fora.
Como eu acho que, cara, muitas vezes, Manda, assim, a gente precisa ser mais parceiro interno, inclusive, sabe? Quando a gente fala de inteligência de mercado. Semana passada a gente estava também conversando sobre isso e uma das a área de inteligência falou, pô, eu vou para o campo, eu levanto dados, eu mando informações, eu já... Gero comparação entre concorrência e a gente, né? Eu trago todos esses dados, eu já crio um pipeline legal para depois os times de venda conseguirem trabalhar dentro do funil, né? E fazer a venda... Mas eu não sou retroalimentada. O vendedor que está no campo não traz informações se isso foi bom, se isso não foi bom, né? Então, pensar em inteligência comercial, e aí papel do líder muito forte, assim, sabe? Pensar a inteligência comercial de um negócio olhar para o mercado, olhar para a empresa, olhar para os produtos, olhar para como isso tem aderência dentro desse mercado e ir propondo soluções, inclusive, de produto, sabe? E não é brigar com, produção, não tem o produto. Calma, né? Então, assim, quanto mais parceiros... Tem um conceito que eu tenho estudado um pouco, que vem... até se contrapõe ao conceito do funil, que é fazer girar essa roda, né? Onde o cliente vai fazer parte do jogo uma vez que ele entrou dentro do negócio. O nome chama flywheel desse conceito, né? Que tem sido trabalhado. Então, assim, não é mais responsabilidade do marketing, de vendas, da produção, é responsabilidade nossa. Sim, né? Garantir que o cliente esteja mesmo no centro e que esse cliente retroalimente o nosso próprio funil. Então, essa inteligência de mercado não pode ser uma área dentro do negócio. É cadeia de valor, né? Cadeia de valor. É cada área dentro da sua atuação alimentando uma cadeia de valor que lá na frente tem o cliente que vai ser ali impactado, né? Que é quem percebe o valor, né, no fundo. Por toda essa atuação. Uma vez eu estava numa reunião e o diretor comercial falou assim, Dé, o que eu vendo eu sei. O que eu não sei é o que eu não vendo, o negócio que fica na mesa. Né? E esse é um olhar importante, porque várias vezes a empresa não tem visibilidade do dinheiro que está ficando na mesa. Claro. Né? E aí é isso, todas as áreas envolvidas em prol de algo que é muito maior. Aquele negócio, numa empresa tem duas áreas, né? A que vende e a que ajuda a vender. Então, o quanto essa área que ajuda a vender, ela está trabalhando com essa inteligência. Está munindo a liderança, o vendedor, a vendedora com informações para apoiar, para converter o que não está vindo. Então, acho que esse é um olhar também importante. E aí, só pegando, acho que o gancho, né, nessa linha que a gente falou de evolução e de ferramenta, tecnologia, a gente sabe que a visão para o futuro, né, assim, é algo que a gente não tem nem muito como, né, a perder de vista, de fato, né? As coisas estão começando, é uma viagem sem volta, quando a gente olha para esses recursos todos. Se vocês tivessem que trazer um pouco sobre tendências, né, futuras na venda, do que a gente tem visto, o que a gente acredita que para essa liderança pode, né, inclusive, ser cada vez mais ferramenta para tudo isso que a gente trouxe aqui, né, inclusive, para ajudá-lo aí nesse processo, fazer com que a liderança seja cada vez mais efetiva, pensando, inclusive, no estilo de liderança, né? Que a gente, olhando para esse novo mercado, olhando porque a gente fala muito de carreira 5.0, né? Aquela coisa toda, olhando para tudo isso, né? Quais são os estilos de liderança que a gente acredita, né, serem ali funcionais e as tendências que estão aí por vir para ajudar essa galera? A gente tem um estudo aqui na Crescimento mesmo, né? Falando o raio-x da liderança, e que, embora não tenha sido direcionado para líderes comerciais, eu acho que tem total aderência, convergência, né? Enfim. Então, acho que o primeiro cuidado é a gente se ver como líder em que lugar eu estou, né? Porque, a gente fala, existe aquele cara que cria aquela situação de trincheira, né? Que é a liderança tóxica, tem aquela liderança que é o cara focado no CRM, nos processos e etc., que pode cair para uma liderança meio que burocrata, né? Que acaba se afastando também das relações. O cuidado para não ser omisso no campo, será que eu estou sendo um líder que no meu dia a dia eu saio, tiro o meu corpo fora, né? Então, eu acabo indo para esse lugar. Ou pelo contrário, né? Será que eu abraço tudo e centralizo as informações? Então, acho que primeiro, eu costumo dizer aqui na Crescimento a gente tem muito esse drive, né? Qualquer liderança começa pela autoliderança, né? Então, como que eu estou me enxergando, quanto eu estou buscando me conhecer, né? Para daí sim poder caminhar numa liderança que entregue, como o Danto começou lá atrás, né? Que eu consiga extrair do meu time o que cada um tem de melhor, né? E daí olhar para esses
Quer dizer, como eu derrubo os muros, né? Como que eu não vou para esse caminho de centralizar ou de pensar só processo. Eu gosto muito do conceito de ser um líder beta, em constante evolução, Legal. sabe? E daí a gente pode já começar a abraçar um pouco do olhar de tendência, né? Porque se eu for um líder beta, eu vou reconhecer que hoje o digital faz parte. Primeiro passo, né? Então, assim, não é mais concorrer contra o digital, não é digital ou é junto, é E. Então, essa coisa do omnichannel, né? As empresas estão cada vez mais nesse lugar. O varejo puxou isso de uma maneira muito forte no começo, mas você mesmo trouxe exemplo aqui de B2B, B2B2C, agora cada vez mais dando acesso direto de compra. Então, esse lugar das vendas digitais, eu acho que é um lugar que a gente precisa, como líder, orientar o time de como lidar com isso, né? E não ver como concorrente, mas como um grande aliado para fazer aquilo que a tecnologia pode substituir. E que bom que possa, né? Porque você agora vai ter um papel ainda mais relevante. Eu super faço eco à voz da Aninha. Eu acho que a liderança precisa olhar tudo isso como aliados, né? Tudo começa pela liderança. Essa foi a minha fala no início. Se você tem um porquê muito claro também das coisas, eu acho que a coisa ela vai para um bom lugar. Porque se você tem uma liderança que não acredita, por exemplo, que a tecnologia ela é uma aliada, consequentemente eu tenho um time que não vai acreditar. Sim, reflexo, né? É um reflexo. Então, se eu mostro o valor para o time do quanto uma ferramenta, uma inteligência artificial vai apoiar a ele ter abordagens mais customizadas, olha que maluco, mesmo com tudo isso é possível ter humanização. Então, eu tenho ferramentas, eu uso essas ferramentas para no final do dia criar abordagens mais humanizadas, mais customizadas e obviamente buscar incansavelmente, gente, conhecimento, informação. A gente tem muito orgulho de falar aqui do Líder Comercial do Futuro, que é um programa nosso voltado para a liderança comercial, onde ao longo de 6 dias nós criamos um ambiente comercial ali com pessoas da área comercial para realmente que ele consiga falar dos seus desafios, né? Acho que isso é um ponto bacana. Ele vai ter pessoas que têm dor semelhante a dele, né? E frente a isso a gente consegue desenvolver e ter boas conversas. E ampliar sua percepção, né? Sua autopercepção como líder. Acho que esse é um dos pontos também bem, bem importantes. E aí, né, Aninha, do que você trouxe, né, complementando isso que você falou dos perfis, né? Às vezes eu sou omisso, eu sou tóxico. Se colocar no lugar de que, como somos humanos, a gente não é uma coisa estática, né? A gente é um organismo vivo e em algum momento a gente pode passar por todos esses estilos, dependendo do momento que a gente se encontra. Quando eu tenho a autopercepção, fica mais fácil eu, né, perceber o lugar que eu tô e para onde eu quero ir. Que aí é o que o Dan trouxe, né? Se eu sei o porquê do que eu quero fazer, às vezes as coisas não acontecem. Se eu conseguir parar para fazer essa autoavaliação, talvez eu me perceba num lugar em que eu não esteja favorecendo. E eu acredito que tudo isso que a gente conversou, né, é importante que, inclusive, as companhias, as empresas consigam enxergar que para que o líder consiga fazer com que o time passe por esse processo, ele também é uma pessoa, né? Por trás do colaborador tem uma pessoa, por trás do líder também tem uma pessoa. E a gente tem que preparar essa galera, né? As empresas precisam preparar esse time de liderança, essa liderança comercial, para que eles possam ampliar seu nível de adaptabilidade, resiliência. A gente fala muito sobre antifragilidade, enfim, para que a gente consiga colocá-los aí nesse lugar, nesse caminho de sucesso, enfim, né? Que eles consigam ali praticar de fato aquilo que faça a diferença. E acho que, né, para a gente finalizar, vocês têm algum recado do coração para essa liderança que nos escuta? Eu acho que o recado do coração é identifica no time o que eles têm de potencial e não só o que eles têm de gap. Boa. Eu acho que esse é um convite que eu faço. Eu tenho estudado muito esse caminho de valorizar os pontos fortes das pessoas, sabe? Porque aí sim eu vou construir um time de excelência, né? Então, comecem também meu convite para vocês que estão vendo a gente, não só ouvindo o podcast, mas que estão vendo a gente. Olhe para o time com um olhar de potência, com um olhar de possibilidades, né? E a partir daí construam esse caminho de excelência, olhando para o que é tendência, olhando para os desafios do negócio,
colocando de verdade o cliente no centro da experiência, né? A questão da hiperpersonalização, a questão de você conseguir, o Dan falou muito sobre isso, né? Ter uma abordagem assertiva. Cara, hoje quando você abre o seu telefone, o Netflix tem uma coisa que é para você, né? Então, todo cliente espera isso, algo para você. Então, cada vez mais ir para esse lugar. Então, meu convite é esse, assim, olhe para o lado bom dessa história toda, da convergência digital, humano. Tem muito lado bom dentro dessa jornada e esteja do lado do time. Eu acho que esse é o grande lance. Bem legal isso que a Aninha está trazendo, e eu acho que de uma forma muito ampla, assim, é natural a gente identificar o quanto uma liderança ela tem um significado na vida da pessoa, né? E nem sempre esse líder, essa líder, ela tem a dimensão dessa responsabilidade. Perfeito. Se eu pedir para você agora lembrar de um líder que você teve, que marcou sua vida, facilmente você vai lembrar e talvez até se emocionar, né? Pro bem e pro mal também, né? Porque se eu pedir te convidar para ir para um outro lugar, você pode sentir dor no estômago. Então, o quanto você, líder que está ouvindo aqui, nos acompanhando ou nos assistindo, possa refletir sobre o seu propósito como líder, né? O porquê você faz o que você faz hoje. Quando você tem um propósito muito claro, é muito mais fácil para você chegar nesse lugar onde nós estamos convidando, que é o acompanhamento, desenvolvendo pessoas, mostrar o quanto a humanização dessa relação é importante, porque é isso também. No final das contas, todo mundo no fim do dia tem uma dor, tem um sentimento, tem uma preocupação, tem uma fadiga, né? Mas se eu tenho um propósito muito claro, se a coisa está muito bem estabelecida, eu consigo caminhar de uma forma um pouco mais suave. Então, o principal convite nesse recado do coração é para que essa liderança consiga se conectar com o seu próprio propósito. Porque, consequentemente, eu tenho convicção que você vai marcar de forma positiva a vida do seu liderado. Muito bom. No fundo, é sempre sobre gente. É sempre gente lidando com gente, não tem o que fazer, né? E um pouco de amor na história também. A linguagem do amor do Dante é que apareceu. Um pouco de amor nessa história também, que eu gosto disso. Galera, queria só agradecer, Aninha, Dan. Obrigado, papo sensacional, né? Muito gostoso a gente estar aqui junto, podendo falar sobre isso. Agradecer vocês que estão aqui conosco, na nossa audiência. Obrigado por estar conosco aqui nesse nosso, né, episódio do Entre Nós Pod. E, de fato, né, fica o meu recado em relação ao que eles falaram também. Muito sucesso. E acreditem, né, nas pessoas e que as pessoas, de fato, podem fazer a diferença. Obrigada. Entre Nós Pod.